Olá, irmãos queridos da Igreja Batista Orla Sul. Prazer estar junto com você mais uma vez. Podemos nesse domingo estarmos refletindo sobre mais uma história bíblica que nos ajude a ultrapassarmos esse período de pandemia dificultoso, complicado, difícil que nós estamos vivenciando. Você que é nosso amigo também, que tem frequentado as nossas reflexões virtualmente, tem estado com a gente. Para nós é uma alegria, uma felicidade também contar com você mais uma vez aqui, nos prestigiando e nos assistindo. Nós vamos falar hoje sobre o tema 2020, guerra, confinamento, incertezas e passos de fé. Guerra, confinamento, incertezas e passos de fé. Tudo aquilo que a gente está vivenciando esse ano aqui, que não foi previsto por ninguém, mas que nós estamos aqui vivenciando durante esse período. E nós queremos usar mais uma vez uma história bíblica que nos auxilie, que nos dê base para a gente poder refletir, poder tirar algumas lições para nossas vidas e para a gente ultrapassar esse momento que nós estamos vivendo em 2020. Enfim, que você possa estar com a gente aqui nessa reflexão que Deus falou no teu coração. Esse é o nosso sincero desejo e renovando o nosso convite para quando tudo terminar você esteja com a gente nos visitando. Nós ficamos aqui na Academia Cristã, bem pertinho do Shopping Recife, em Boa Viagem. Nós queremos contextualizar esse momento que nós queremos falar para vocês hoje, a partir de um texto de 2 Reis, do livro de Reis. Nós temos frequentado esse livro de Reis de vez em quando, Vamos no Novo Testamento, voltamos para o Antigo Testamento, e o livro de Reis e suas histórias desses reis e dos profetas tem sido fonte de inspiração para a gente. 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24, nós vamos ter o contexto daquilo que vamos falar para vocês, mas esse contexto será importante para a gente fazer a leitura antes de mais nada. Diz assim o texto: Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou toda a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimento naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata também. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade quando uma mulher gritou para ele, passeando, na verdade, e observando se os inimigos vinham atacá-lo ou não, porque eles estavam com a cidade cercada. E a mulher gritou para ele o seguinte: ó rei, meu senhor, me ajude. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo por um acaso? Mas diga qual é o seu problema. E aí a gente vai ouvir agora um relato dos mais tristes da história de Israel. Vou saber o que essa mulher diz para o rei. Ela diz assim: outro dia esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós matamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Que coisa terrível nesse momento da história do povo de Deus, Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano de saco, pano grosseiro, pano que mendigo vestia. E o rei gritou: que Deus me mate antes que o dia acabe e eu não mande matar ou cortar a cabeça de Eliseu, o profeta, filho de Safate. Difícil, complicado, um momento em que o povo de Israel vivia em guerra, ou seja, a cidade de Samaria estava toda cercada pelo exército sírio naquele momento. Por conta desse cerco que já durava mais de 2 anos, a fome era imensa, todo o alimento da cidade já tinha se extinguido, tanto é que mesmo aquilo que não era comestível, como a cabeça de um jumento, a essas alturas já estava sendo aproveitado e vendido muitíssimo caro. Existia também o confinamento, ou seja, a reclusão. Eles estavam presos, confinados, porque estavam sitiados naquele instante, e a situação era de absoluta incerteza, ninguém sabia exatamente o que deveria acontecer. Daí a revolta contra o profeta Eliseu, porque o rei entende que, porque Eliseu mandou resistir, é que eles se encontravam naquele momento, naquela situação. Hoje em dia nós temos um paralelo bem interessante com a nossa realidade. Nós estamos vivendo também uma guerra, que temos um inimigo invisível, um inimigo que é mortal, um inimigo que o somatório das vítimas dele se acrescentam a cada dia,
e a gente fica boquiaberto com os números que estão sendo explícitos e mostrados, explicitados e mostrados nas televisões o tempo inteiro. Nós estamos vivendo um período de confinamento também, de reclusão, como se nós estivéssemos sitiados em nossas próprias casas. Nossos adultos não podem sair, nossos idosos não podem sair, nossas crianças não podem sair. As nossas casas como que viraram uma espécie de abrigo antiaéreo, né, contra esse inimigo invisível que nós temos hoje. As incertezas se multiplicam, nós não temos certeza a respeito de quando haverá uma vacina, quando sairemos dessa situação, se a economia se recuperará, se. E nesse contexto caótico é que nós precisamos dar passos de fé, porque nós não temos muitas coisas seguras, consubstanciadas, firmes, para que a gente possa se embasar. Então agora é a hora da gente exercer a nossa fé. Mas e aí, Antônio, como é que se vê a fé naquele texto que você leu? Não naquele texto que eu li, aquele é só o contexto. Nós vamos agora ler o texto da história de 4 homens que eu quero passar para você nesse instante. No capítulo 7 de Reis, é a continuação do texto que eu acabei de ler. Você vai ler comigo o seguinte: 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade, leprosos, possivelmente. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas, se ficarmos aqui, também nós morreremos de fome. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer maneira, de qualquer jeito, então não haverá diferença nenhuma. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram lá, não havia ninguém, absolutamente ninguém. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com carros e cavalos de guerra. E os sírios pensaram que o rei dos heteus, dos egípcios e os seus exércitos estavam atacando, contratados pelo rei de Israel. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os carros e os jumentos e deixando todo o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram prata e ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e se esconderam tudo. Aí voltaram e entraram novamente em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então, bateu o peso na consciência, eles disseram: nós não estamos agindo bem. Nós temos boas notícias, não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Então voltaram e contaram as boas novas à cidade da Síria, de que eles podiam sair, de que eles podiam voltar e podiam ir até o acampamento dos sírios e encontrar a alimentação que eles precisavam naquele momento. Enfim, é aqui que estão os passos de fé que nós precisamos dar. Entendam bem, queridos amigos e irmãos, que quando nós estamos vivendo uma situação absolutamente caótica como essa, quando nós estamos vivendo uma situação em que a gente não tem muitas saídas ou não se vê saída, quando nós estamos vivendo uma situação complicada e difícil como essa de hoje, nós temos um inimigo, o coronavírus, nós temos baixas, nós temos mortes todos os dias, nós temos incerteza, nós temos, enfim, uma situação que cada vez mais a gente não tem definição com relação a ela. Nessa hora, mais do que nunca, nós precisamos dar passos de fé. Precisamos dar passos de fé diante das incertezas da vida. E essa é a primeira lição que eu quero tirar desse texto. Nós precisamos dar passos de fé diante das incertezas da vida. Veja bem que aqueles 4 homens que estavam ali, eles dizem assim: se entrarmos na cidade, não faremos muita coisa, porque vamos morrer de fome. Se nós ficarmos aqui sentados também, não adianta, porque nós também morreremos de fome. Se nós formos em frente e formos dar direto no acampamento dos nossos inimigos, pode ser que eles nos deixem viver. Existe uma mínima possibilidade. E se eles nos matarem, então somente morreremos, porque isso é o que está proposto para a gente nesse instante. Então observe que das 3 situações, 2,5 delas eram desfavoráveis a eles. Eram de incerteza, ou melhor, a única certeza que eles tinham naquele momento era a morte. Assim como nós também, quando entramos na vida, a única certeza que nós temos é que um dia vamos morrer. Mas
tecnicamente falando, das 3 possibilidades que aqueles homens tinham, 2,5 eram desfavoráveis, eram a favor da morte, e apenas meia era a favor da vida. E isso é que eu chamo de enfrentar um terreno de absoluta incerteza. É mais ou menos assim, a gente fica pensando hoje, nós seremos atingidos por esse vírus, como são as pessoas foram atingidas naquela época por uma flecha, hoje por uma bala perdida? Nós sobreviveremos à pandemia? Nós encontraremos a vacina? Essa vacina chegará a tempo, não chegará a tempo? Ou seja, incertezas, 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 incertezas. O que será esse novo normal que as pessoas falam? Enfim, nós não temos nenhuma condição de entender exatamente o que vai acontecer ou possibilidade de afirmar com certeza o que vai acontecer. Nós estamos vivendo na terra da incerteza ou das incertezas em nosso dia a dia. Por isso nós precisamos dar passos de fé. Quando nós estamos na incerteza, o caminhar tem que ser exatamente pela fé e não por outra coisa. Ou seja, dar passos de fé nesse instante será absolutamente fundamental. Dar passos de fé nos colocará no caminho para nós encontrarmos as soluções. Dar passos de fé nos colocará no caminho para encontrarmos a vida que Deus quer nos dar, como aqueles 4 homens assim também o fizeram. Dar passos de fé sempre nos obrigará, portanto, também a deixar alguma coisa para trás. Vejam bem, todas as vezes que alguém deu um passo de fé na Bíblia, ele deixou alguma coisa para trás. Veja bem, Abraão, por exemplo, né? Deus diz para ele assim, deixa a sua terra, deixa a sua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Ou seja, deixa aquilo que é seguro, a sua família, deixa a cidade que você conhece. A gente sabe quando muda de uma cidade, nossa cidade, onde nós nascemos, para uma cidade que a gente não conhece, fica meio complicado já até a gente se acostumar com a geografia daquela cidade, daquele povo que é diferente, enfim, vai por aí afora. Moisés também teve que deixar o conforto do palácio do faraó para se tornar o grande libertador dos judeus. Paulo deixou o seu status de ser um homem educado aos pés do mestre Gamaliel, um mestre também, fariseu dos fariseus, para poder exercer o grande apóstolo Paulo que ele foi. Enfim, sempre que nós vivemos na incerteza, nós precisamos dar passos de fé que nos conduzam a nos tornarmos aquilo que Deus quer que a gente seja. E principalmente para a gente encontrar o caminho das vitórias em meio às incertezas. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina, através daqueles 4 homens maravilhosos que decidem ir em frente, é que nós precisamos dar passos de fé diante das incertezas da vida. E você, talvez, com coronavírus ou sem coronavírus, já enfrentou muitos momentos de incerteza na sua vida e precisou andar por fé, e esse momento é um momento que nós precisamos fazer isso. Mas a segunda lição que a gente aprende nesse instante é que nós precisamos dar passos de fé nas noites escuras da vida. Nós precisamos dar passos de fé nas noites escuras da vida. Se você prestou bem atenção no texto que eu acabei de ler, eu até li a frase 2 vezes para ficar mais fixado. A gente lê assim que quando anoiteceu, ou no anoitecer, aqueles homens deixaram os muros e foram até o acampamento dos sírios. Ou seja, eles chegaram lá no meio da noite escura. Noite escura mesmo, porque lá não havia energia, não havia poste, não havia luz, não havia nada, a não ser a luz dos astros, das estrelas, da lua e etc. Fora isso, nada de luz, absolutamente nenhuma luz. Eles saíram no entardecer, no final da tarde, eles saíram na noite escura. Fé, minha gente, é andar no escuro. Fé é andar no escuro. Simbolicamente, é a gente andar no escuro quando a gente não consegue ver futuro nenhum diante de nós. Aqueles homens, eles não podiam perceber, por exemplo, se o exército sírio ia recebê-los bem ou mal, se ia recebê-los com a bandeira branca ou não, porque simplesmente eles estavam andando no escuro. Fé é a gente andar no túnel sem ter luz no fim do túnel, sem ter nada que a gente observe como orientador, balizador do que a gente vai chegar em algum ponto, em algum lugar. Isso é fé. Fé a gente exerce nas noites escuras de nossas vidas também. Fé é abrir caminho ao andar, não é? Eu não sei se você já andou no escuro, mas os nossos passos se tornam muito inseguros no escuro. É como se a gente estivesse abrindo caminho a cada passo que a gente dá. Existe um autor espanhol,
um poeta espanhol, que ele diz assim: caminhante não há caminho, abrimos caminho ao andar. É o Antônio Machado, né? Ele diz: caminhante não há caminho, abrimos caminho ao andar. Aqueles 4 homens estavam fazendo exatamente isso, estavam abrindo um caminho a cada passo que eles davam. A cada momento que eles caminhavam, que eles iam à frente, eles estavam abrindo esse caminho para a sua própria salvação, né? Para que eles mesmos pudessem sobreviver. E tem um texto maravilhoso da Bíblia, de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala sobre fé, que é uma bela definição de fé, mas eu não vou lê-lo na tradução original, quer dizer, que a gente está acostumado, né? A mais tradicional. Eu vou ler na tradução da Bíblia a Mensagem. E a Bíblia Mensagem, traduzindo esse texto, ela diz assim: a fé, é pela fé que nós lidamos com o que não podemos ver. É pela fé que nós lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu os nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. É lindo isso. Essa tradução é linda, maravilhosa. Ela diz: é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Exatamente isso. Quando tudo está escuro à nossa frente, quando a coisa está preta, como se costuma dizer, quando nós aqui não conseguimos enxergar um palmo à frente no nariz, quando nós estamos assim, perdidos no meio da escuridão, que nós precisamos de fé para lidar com aquilo que nós não podemos ver. E qual é o resultado disso? O resultado é, como diz a segunda frase desse versículo, que os nossos antepassados, utilizando essa fé, usando essa fé, por exemplo, esses 4 homens, mas Abraão também, mas Moisés também, essas pessoas se elevaram acima da multidão que não tem fé. Essas pessoas se elevaram a um patamar diferenciado, porque elas conseguiram alcançar pela fé o caminho que Deus estava lhes propondo nesse instante. Então, nós precisamos de fé diante das incertezas da vida, precisamos dar passos de fé diante das incertezas da vida, precisamos nos levantar e dar passos de fé nas noites escuras da vida. Mas a terceira coisa é que também nós precisamos dar passos de fé para produzir a ação de Deus em nossas vidas. Veja bem, nós precisamos dar passos de fé para produzir a ação de Deus em nossas vidas. O texto bíblico diz que esses homens saíram no escuro e quando chegaram no acampamento não havia ninguém lá. Mas a transposição do versículo 6 para o versículo 5 para o versículo 6 desse capítulo 7 é interessante. Diz assim: não havia ninguém lá porque Deus havia feito. Não havia ninguém lá porque Deus havia feito. Ou seja, Deus havia feito aquilo que nós não podemos fazer. Ou seja, há um limite para nós, que é exercer a fé. E há o momento em que Deus começa a agir a partir da nossa fé. É muito interessante isso, porque é como se Deus dissesse assim: aqueles 4 malucos foram mesmo, aqueles 4 doidos foram mesmo. Eu agora preciso fazer a minha parte. Só que Deus não vai atrás deles, Deus vai na frente deles. Esse é o detalhe interessante da história. Deus não segue atrás de ninguém. Deus já sabia que aqueles homens iam exercer fé e partiu na frente. E diz o texto bíblico que a noite escura foi preenchida pelos sons de um volumoso exército que se aproximava do acampamento sírio. E eles disseram assim: em vez de nós atacarmos, nós estamos sendo atacados. E possivelmente o rei de Israel contratou os exércitos dos heteus e contratou os exércitos dos egípcios, e eles juntos vão nos atacar e vão nos matar agora, porque são muito maiores do que nós. Ou seja, o som dos passos daqueles homens, o som dos passos de fé daqueles homens foram transformados no som do exército do céu vindo atacar o exército sírio. Ou seja, o silêncio da noite escura foi preenchido pelo som da fé em Deus, fazendo aquilo que a gente não pode fazer. Ou seja, há um limite para nós e há aquilo que Deus vai fazer para nos socorrer e nos dar aquilo que nós precisamos. Deus, ele não fica indiferente à nossa fé. Deus, por nenhum instante, está indiferente à nossa fé. Ainda que não responda todas as vezes da maneira que nós queremos. E aí nós precisamos de fé para que o milagre aconteça, como nesse caso. E em alguns momentos nós precisamos de mais fé ainda, quando o milagre não acontece. E a gente aceitar a soberania de Deus, de que aquilo for melhor para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas.
em geral. Então nós precisamos, meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos dar passos de fé em meio a esse cenário caótico diante das incertezas. Nós precisamos dar passos de fé nas noites escuras da vida. Nós precisamos dar passos de fé para que a ação de Deus se produza em nosso viver. Nós só não podemos viver sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como nos diz a própria Bíblia. E eu quero concluir tirando algumas lições a mais desse texto e fazendo algumas observações ainda. A primeira delas é que no primeiro texto que nós lemos, nós vimos que o rei, diante daquela situação tão dolorosa que é relatada pela mulher que tinha morto o seu filho, né, para aquele serviço de alimentação para ela e para outra, para as duas famílias, o rei não aguenta aquilo, ele rasga as suas vestes. E o ato de rasgar as vestes significava assim estar extremamente tocado, significava naquela época você ter sido atingido, estar sofrendo bastante. E a situação normal era que você rasgasse as suas vestes, se vestisse de panos de saco e sentasse no chão para expressar a sua dor e o seu sofrimento. Mas só que o rei, quando ele rasga as suas vestes, ele já mostra para o povo que estava lá embaixo de que ele estava usando essas vestes de pano de saco. E aí eu quero trazer uma lição para a gente aqui. Não adianta a gente viver de aparência, não adianta a gente ficar em cima do muro, não adianta a gente querer aparentar ser forte, ser um rei para as outras pessoas diante de tudo que está acontecendo e por dentro nós estamos fragilizados como se nós fôssemos mendigos, como se nós fôssemos pessoas que estão extremamente tristes. Não adianta a gente querer vestir uma carapaça e de fortaleza, quando a gente precisa, na verdade, estar se humilhando aos pés de Deus, está exercendo fé, dando passos de fé nessa hora. Existia um rei e duas roupas. Existia um rei disfarçado de rei, e não o verdadeiro homem sofrido que estava ali naquele instante. Se você está sofrendo, sofra de verdade. Se você está sentindo dor, que você sinta a sua dor, mas que você não deixe de dar passos de fé nesse instante. Que você seja alguém autêntico sempre diante do nosso Deus, do nosso Senhor. Segunda coisa que eu quero dizer é que os cristãos, assim como aqueles 4 homens, serão sempre aqueles do caminho, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão em busca do caminho. O próprio Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós somos esses do caminho. Nós nunca seremos as pessoas da estagnação, de ficarmos parados, estagnados, morrendo de fome. Não. Nós nunca seremos as pessoas que vão ficar na sua zona de conforto. Não, não seremos as pessoas da zona de conforto. Nós não podemos ser as pessoas que são da acomodação, aqueles que ficam plenamente acomodados. Nós não podemos ser as pessoas da letargia, que não move um passo para fazer alguma coisa. Não, nós precisamos ser exatamente como aqueles 4 homens. Pessoas que dão passos de fé. Pessoas que dão passos de fé para vencer as incertezas da vida. Ou diante das incertezas da vida. Nós precisamos ser pessoas que estão no caminho, dando passos de fé, mesmo nas noites escuras da vida, quando tudo ao nosso redor parece não ter solução, não ter saída efetivamente. Nós precisamos ser pessoas que dão passos de fé para que a ação de Deus possa acontecer em nossas vidas, porque Deus não nos vai deixar sós de jeito nenhum. Ele pode até não nos responder do jeito que nós gostaríamos que Ele nos respondesse, mas uma coisa é certa, jamais, jamais Ele nos deixará só. Em vez dele ir atrás de nós, Ele sempre irá à nossa frente, abrindo o caminho para que a gente encontre as recompensas daquilo que Deus quer que nós tenhamos, como aqueles 4 homens também tiveram naquele instante. Enfim, eu quero concluir com uma citação do livro A Última Flecha. No livro A Última Flecha, escrito pelo Evan Rafael, que é o criador da Igreja Mosaico nos Estados Unidos, ele, num dos trechos do livro, ele diz assim que o caminho para adiante não é uma saída ou um meio de escape. O caminho para adiante não é uma saída ou um meio de escape. Ele é o caminho para as vidas às quais Deus nos chamou.
Ele é o caminho para as vidas às quais Deus nos chamou. Ou seja, em outras palavras, nós somos os do caminho. Nós somos aqueles que precisam estar no caminho, em Jesus, procurando a vontade dele para as nossas vidas, para o nosso viver. Nós precisamos dar o máximo de nós exercendo passos de fé, ou dando passos de fé diante das incertezas, nas noites escuras, e para que nós possamos ver a ação de Deus. Não havia ninguém ali, porque Deus havia feito. Não havia ninguém ali, porque Deus havia feito o que a gente não esperava, o que a gente não contava. O milagre foi produzido pelo nosso Deus e pelo nosso Senhor. Que você possa, mediante esse cenário caótico de incerteza que estamos vivendo, essa noite escura que se abateu sobre a humanidade, dar passos de fé, para que a gente possa ver a ação de Deus, não só na nossa vida, mas no mundo, na história da humanidade em geral. Como o povo de Israel naquele tempo, nós enfrentamos hoje, não fomos os privilegiados, é simplesmente a nossa vez de estarmos no meio de uma guerra, de estarmos no meio de um confinamento, diante de incertezas, numa noite escura, mas com fé em Deus. Mas na certeza de que Ele está diante de nós, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Que Deus, portanto, nos abençoe, entregue sua vida a Jesus, coloque-se dentro desse caminho que é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, e única e exclusivamente dele. Então, coloque a sua vida dentro desse caminho e receba esse Jesus como seu companheiro de jornada, companheiro de viagem, o seu Salvador e Senhor de sua vida. E assim a gente vai exercer fé nele diante desse cenário que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe em mais essa semana, que nós possamos estarmos conscientes de que Deus está com a gente, que nós possamos, enfim, dormir sossegados e em paz, mesmo diante desse cenário difícil que nós estamos enfrentando. Se você gostou dessa reflexão, se você achou que ela lhe ajudou de alguma maneira, compartilhe isso com outras pessoas, compartilhe no teu Facebook, espalhe pela tua rede de contatos aí, para que essa reflexão possa chegar ao máximo de pessoas possível. Curta, deixe o seu comentário lá no nosso Facebook, no YouTube da igreja também, enfim, que você possa espalhar essa boa nova do exercício de fé, de dar passos de fé em meio a incertezas e a noites escuras, como é que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, uma boa semana, no nome de Jesus. Amém.